Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o 27º domingo do tempo comum e a liturgia da palavra continua nos conduzindo naquele caminho de introdução ao mistério do reino de Deus. Para ajudar na nossa meditação da palavra do Senhor hoje, nós podemos recorrer a um ensinamento que o Papa São Pio X, lá no seu Catecismo Maior, um dos grandes catecismos da história da igreja, da história catequética da igreja, ele nos oferece no comentário ao Pai Nosso, lá nas perguntas e respostas do catecismo, o Papa comenta sobre aquele pedido do Pai Nosso, que é uma oração que diz: venha a nós o vosso reino. Esse é um dos pedidos do Pai Nosso. Então o Papa São Pio X diz que o reino de Deus é um reino espiritual tríplice, ou seja, o reino de Deus é em primeiro lugar um reino espiritual que se manifesta de três modos. O reino de Deus na terra é a Santa Igreja Católica. O reino de Deus em nós é a presença da graça santificante que nos traz a fé, a esperança e a caridade. E o reino de Deus nos céus é o paraíso. Assim, o reino de Deus deve acontecer na terra, em nós e no céu e na vida eterna. Mas para que Deus possa reinar em nós, é preciso que nós hoje aprofundemos o sentido da liturgia da palavra. Na primeira leitura do profeta Isaías, o profeta diante do povo de Jerusalém e Judá decide contar na presença de Deus, o amado, e na presença do povo, uma parábola que fala sobre a história de Israel. Deus, na sua misericórdia e bondade, tirou Israel do Egito, o conduziu pelo deserto com carinho e compaixão, para plantá-lo na terra prometida. Ali, Deus expulsou os inimigos, cuidando da terra, plantou a sua videira, a cercou, levantou uma torre de vigia, porque Deus esperava colher do seu povo frutos verdadeiros, uvas verdadeiras. Mas quando chegou o tempo da colheita, qual não foi a decepção do Senhor da vinha, de Deus, ao encontrar, ao invés de frutos verdadeiros, encontrar frutos amargos, azedos, silvestres, selvagens, porque a vinha não produziu nada de bom. Então, Deus, na sua misericórdia e na sua pedagogia, tira a cerca, derruba o muro de proteção e a muralha, para que os animais do campo entrem na vinha. Proíbe que o céu derrame sua chuva através das secas, para levar o coração de Israel à conversão. Quando nós abrimos lá o Antigo Testamento e vamos lendo, nós percebemos que essa é a história do Antigo Testamento. Deus escolheu Israel, cuidou do seu povo, protegeu o seu povo, amou com amor eterno o seu povo. Mas na hora da colheita, todas as vezes que Deus os visitava, não encontrava os frutos de santidade, de justiça, as boas obras naqueles homens e mulheres, porque o coração deles estava endurecido. Então Deus permite e envia castigos e punições para convertê-los e levá-los à salvação. Mas mesmo assim Israel se endurece, mesmo assim o coração de Israel se fecha. Jesus, nosso Senhor, na parábola de hoje, que ele conta aos anciãos e aos sumos sacerdotes, ele traz de volta essa parábola e ainda mais aprofunda o sentido da parábola. O dono da vinha, depois de plantá-la, cuidar dela e protegê-la, envia no tempo certo os seus operários para colher os frutos, os profetas. Mas um após outro, o povo de Israel vai os rejeitando. A um matam, ao outro apedrejam, ao outro espancam. E quanto mais profetas Deus envia, mais o seu povo rejeita, mais o povo chamado à aliança da santidade para produzir bons frutos, mais o seu povo rejeita. Chega um momento em que o Senhor da vinha, Deus, diz: vou enviar o meu filho, porque a esse eles respeitarão. Mas qual não é a surpresa nossa, jamais de Deus, quando o filho vem visitar a vinha, o próprio Cristo, e os vinhateiros, aqueles a quem a vinha foi arrendada para fazer a vinha produzir frutos, eles olham e dizem: este é o herdeiro,
vamos matá-lo, porque ao matá-lo nós teremos posse da vinha, porque se o dono da vinha não tiver um herdeiro, ele não terá também direito sobre a vinha, então vamos matá-lo para tomá-la para nós. Esse é o pensamento e o sentimento que está no coração dos vinhateiros. Então diz Jesus na parábola, eles matam o filho do dono da vinha e o jogam fora. É a imagem do mistério da cruz que se aproxima do Senhor por meio dos vinhateiros que o rejeitam. E aí o próprio Jesus então transmite a eles a possibilidade de julgar. Quando o Senhor da vinha visitá-los, o que ele fará com esses malvados? E eles mesmos, com sabedoria e justiça, dizem: ele vai puni-los, matá-los e transferir a vinha para outros, para que ela produza. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Por isso o reino de Deus vai ser tirado de vós e transferido a um povo para que produza frutos. Nós somos o povo ao qual a vinha de Deus, o seu reino, foi transferido para nós. O seu reino na terra, que é a igreja, o seu reino nas almas, nas nossas almas, que é a graça santificante, para nos conduzir ao seu reino no céu, que é o paraíso. Mas qual é, aqui para nós hoje, o ensinamento da liturgia da palavra? É preciso que nós que estamos numa aliança de amor com Deus, nós que fomos escolhidos e nós que recebemos o dom da vinha, que nós façamos com humildade, trabalho e fidelidade com que a vinha produza os frutos que Deus quer, porque Deus visita, Deus deseja colher os frutos, e quando Deus visita, Ele espera que os frutos estejam prontos e maduros para serem oferecidos. Mas muitas vezes acontece na história da igreja, e também hoje, entre nós, acontece de que nós tenhamos a postura de coração que os vinhateiros tiveram. Ao longo da história da igreja, e ainda hoje, e certamente o será até o fim dos tempos, nós encontramos homens e mulheres chamados por Deus a trabalhar na vinha e levar a vinha a produzir bons frutos, que se acham senhores da vinha, que pensam que a vinha lhes pertence por direito. Eles se esquecem de que Deus a plantou, e porque o Senhor foi para longe, diz a parábola, eles pensam: Deus está distante, a igreja é coisa nossa, nós podemos moldar a igreja segundo o nosso desejo e os nossos caprichos, para que ela produza aquilo que nós bem queremos. Então vamos fazer a igreja do nosso jeito, vamos modificar, adaptar a igreja àquilo que as pessoas esperam. Não é isso que nós ouvimos inúmeras vezes e de inúmeras formas. Não é comum ouvirmos, inclusive entre nós, que somos membros desta vinha, as seguintes expressões e frases: a igreja já está ultrapassada, a igreja está fora de moda, a igreja tem uma doutrina, um culto, uma moral e um modo de oração que já está ultrapassado. A igreja tem que ser moderna, ela tem que se adaptar aos tempos, à mentalidade, aos costumes, para que as pessoas possam voltar para a igreja, porque a igreja já está muito ultrapassada, ela precisa se renovar. Outros dizem: ainda bem que a igreja está mudando, está se adaptando aos tempos, nisso, naquilo ou naquilo outro. Ora, não existe nada de mais equivocado. A igreja não é nossa, a vinha do Senhor não é nossa, o reino de Deus não é nosso, não é propriedade nossa, para que nós possamos modificá-lo. Nós não temos autoridade para isso. A igreja não é do Papa, a igreja não é do bispo, não é do padre, não é do diácono, a igreja não é dos leigos, a igreja não é dos consagrados, enquanto propriedade pessoal que eu posso modificar. A igreja é de Deus, Deus a plantou, e Deus deu à igreja para que nós humildemente trabalhemos nela e façamos com que a igreja produza frutos. Esse é o nosso lugar na igreja. Qual é o lugar do clero? Qual é o lugar dos leigos e dos religiosos, os consagrados na igreja? Acolher o dom do reino de Deus, a igreja, a graça, para fazer com que o reino de Deus produza os frutos que Deus espera de nós, que são fé, esperança e caridade, conversão, santificação e salvação das almas. A igreja é um reino espiritual, é isso que nós temos que fazer na igreja.
E por isso, muitas vezes, ao longo da história do cristianismo, se nós folhearmos rapidinho um livro de história, nós encontramos ou ouvimos inúmeros escândalos e problemas ao longo da história da igreja por parte de clérigos, por parte de leigos, por parte de consagrados. E de onde vêm esses escândalos doutrinais, heresias, e escândalos morais? Vem da falta de fé na divindade do reino de Deus. Quantas vezes o reino de Deus se confunde com política, com partidos ecológicos, com isso, com aquilo outro, com aquilo outro, com aquilo outro, mas se esquece que o reino de Deus é espiritual. Para que a igreja possa crescer no mundo, Deus tem que primeiro reinar dentro de você e de mim. E como que Deus reina dentro de nós? Primeiro nós precisamos estar na presença de Deus com a graça santificante. E Deus reina através de nós, iluminando a nossa inteligência pela fé, iluminando o nosso coração pela esperança e movendo a nossa vontade pela caridade. Se dentro de mim e de você, seja eu papa, bispo, padre, diácono, leigo casado ou celibatário, ou consagrado da ordem A, B ou C da comunidade Y, Z, se dentro de nossos corações Deus não reina pela fé, pela esperança e pela caridade, a igreja não cresce, a nossa vida não progride e nós não produzimos os frutos. E aí está a grande questão: por que é que você está na igreja? Por que é que nós estamos na igreja? Porque nós fomos chamados a entrar em comunhão com o reino de Deus na terra, que é a igreja, para que Deus possa reinar dentro de você, e reinando dentro de você, Ele te leve à vida eterna, que é a meta da sua caminhada. Por isso que a igreja está presente na terra, por isso que a igreja está nesse país, por isso que a igreja está nesse estado, e por isso que a igreja está nesta cidade. Por isso que nós temos essa paróquia, para fazer com que vocês e eu deixemos que Deus reine em nós pela fé, esperança e caridade, para chegarmos à vida eterna. Mas se o reino de Deus não estiver dentro de nós, ele também não crescerá fora. E aí nós encontramos tantas uvas amargas na história da igreja. E ainda hoje, meus queridos, nós não podemos mudar aquilo que recebemos de Deus. Se você não concorda com o credo católico, tem um problema em você, não na igreja. Você precisa estudar a sua fé. Você precisa conhecer a fé que você professa. Você precisa deixar-se moldar por ela e não mudá-la. Eu acredito em 10 coisas que a igreja fala, mas discordo de 30. Tem um problema aí. E não está na igreja. Porque a igreja existe antes de mim e de você. A igreja tem 2000 anos. Alguém aqui tem 2000 anos de idade? Não. A igreja vai existir depois que eu e você, nem os nossos nomes e o pó dos nossos ossos estiverem mais neste mundo. A igreja ainda estará aqui até o fim dos tempos. A igreja não é nossa. A igreja não é propriedade do Brasil, dos Estados Unidos, da Itália, da França. Não. A igreja é de Deus, é a vinha do Senhor, plantada por Ele. A igreja é divina, composta de homens e mulheres humanos, mas a igreja é divina. Eu não posso mudar o credo católico, eu tenho que conhecê-lo, aprofundá-lo, deixar que a fé me converta para que eu possa viver e produzir frutos. Eu não posso mudar o culto católico, a liturgia católica. Eu vou na igreja, mas eu não gosto da forma como se celebra o culto católico. Eu acho muito devagar ou muito rápido, eu acho muito silencioso. Eu queria que fosse uma coisa mais calorosa, mais animada, mais divertida, mais assim que a gente pudesse dançar todo mundo junto. Não, isso não é a fé católica. Pode ser que você nós encontremos, aqueles que desejam, lugares que assim façam. Mas na igreja católica apostólica romana não é o costume, não é o culto católico, não é o culto católico. O problema é que há pessoas que querem que seja assim e começam a trabalhar para modificar o culto internamente, porque eles querem, mas não porque Deus permite. Maus vinhateiros na vinha do Senhor. E quando nós somos maus vinhateiros, porque não temos fé na divindade da igreja, nós nos tornamos de algum modo aqueles vinhateiros que matam o Filho de Deus que vem nos visitar. O Filho de Deus vem nos visitar na oração, o Filho de Deus nos vem nos visitar nos sacramentos,
O Filho de Deus nos vem nos visitar nos pobres e necessitados. O Filho de Deus nos vem nos visitar nos sofrimentos e nas alegrias da vida. Se nós não cremos na igreja e não deixamos que a igreja molde o nosso coração, nós nos tornamos vinhateiros homicidas que se fecham à presença do Filho de Deus. Não quero, a vinha é minha, eu sou o dono dessa vinha, eu mando aqui, eu mando na vinha. E esse é um problema. Quando nós dizemos a igreja é minha e eu mando nela, e eu faço dela o que eu quero, nós já estamos fora da vinha. Não somos mais bons vinhateiros, não estamos mais produzindo frutos amargos. Pelo contrário, estamos inutilizando a terra. Inutilizando a terra. Por isso começa a chuva seca sobre nós, os céus não se abrem. De repente nós começamos a ver a nossa vida invadida de problemas, porque a cerca foi derrubada. Nós começamos a nos tornar acessíveis a todas as forças do mal, porque a torre de vigia foi destruída. Porque Deus mostrou para nós, se você não quer produzir bons frutos na vinha, então você terá que sofrer a consequência da purificação para que produza bons frutos. Nós não podemos mudar a moral da igreja. A igreja está ultrapassada, a igreja diz que isso é proibido, que não pode fazer isso, que isso é pecado, que isso está errado, está fora de moda. A gente é tão moderno, a gente vive num mundo tão moderno, a gente tem televisão, tem avião, tem celular, tem Netflix, tem um monte de coisa. É uma coisas maravilhosas. A gente não precisa de coisas modernas, a gente não precisa de coisas antigas como a igreja nos diz. A gente pode seguir o critério das mídias digitais, das mídias sociais. Por que a gente tem que seguir a moral da igreja? Por que temos que seguir a moral da igreja? A moral da igreja também é divina. Esse é o nosso caminho de santificação. Nós temos que seguir aquilo que a moral da igreja nos ensina, porque é o caminho da nossa santificação concreta para que produzamos frutos. E por último, o quarto pilar do catecismo da igreja, a oração. O modo católico de orar, de falar com Deus é diferente de todas as outras religiões. Isso é bom ou ruim? É ótimo, porque é o nosso modo de ser, é a nossa identidade, é aquilo que Deus nos deu. Se nós não estamos adaptados a esse modo, temos que repensar a nossa fé. Se nós temos ou não temos fé, mas nunca propor mudanças na igreja. Quando percebemos, repito, que o céu se fechou, que os animais do descampado entraram na vinha, que os inimigos a cercaram, é porque nós talvez não estamos vivendo em comunhão com a vinha, com a igreja, com o reino de Deus. Por isso que muitas vezes, muitos fiéis não produzem frutos, não tem vida santa. E por que não tem vida santa? Ou por que não luta para ter uma vida santa? Porque não está em comunhão com a igreja. Eu não sei nada sobre minha fé, não sei nada sobre o culto, eu venho à missa, não sei o que acontece ali. Alguma coisa acontece, mas o que eu não faço ideia. Viver como a fé católica nos ensina, eu prefiro viver de acordo com o ator A, a atriz B, o canal de televisão A, C, D, o cantor tal, o jogador de futebol, fulano de tal. Ótimo, imite-o, siga-os e veja onde você irá parar. Não, nós não podemos fazer isso. Ah, mas eu não rezo, minha forma de oração é uma forma minha, pessoal. É porque eu recebi uma revelação de Deus e o modo de rezar meu é especial. Também não. Para que nós sejamos santos, para que nós sejamos salvos, para que nós produzamos frutos, é preciso estar em comunhão plena com a igreja. Acolher a fé, acolher o culto, acolher a moral, acolher a oração. Isso significa então que nós temos que ser perfeitos, Padre? Não, mas que temos que lutar para chegar a ser santos. E o santo não é aquele que nunca peca, o santo é aquele que nunca desiste da santidade a qual foi chamado. Mas eu tenho que começar a ver que tem algum fruto na minha vida, porque senão eu corro o risco de repetir confissão após confissão, mas nada muda, porque eu não estou disposto a me converter à fé católica. Eu não estou disposto a reconhecer que o maior dom que Deus pode dar a uma pessoa é fazê-la católica, filha de Deus e filha da igreja, chamada à santidade, a ter Deus habitando dentro de si. Vamos pensar essa liturgia de hoje. Quantas vezes você já se deu conta e agradeceu a Deus por ser católico, apostólico, romano? Com alegria. Alguém te pergunta, você é católico? E você diz, sou. Não, sou sim, com a graça de Deus, sou católico, apostólico, romano. Sou filho de Deus e filho da igreja.
A igreja é a minha casa, a igreja é a minha família, eu pertenço à igreja. E por isso eu procuro converter o meu modo de pensar ao modo de pensar da igreja. Eu procuro converter o meu modo de cultuar a Deus de acordo com o modo da igreja. Eu procuro converter o meu modo de vida para viver como a igreja me ensina. Eu procuro converter o meu modo de rezar ao modo da igreja. Isso é o que produz frutos nas almas. Você olha as almas e as almas estão desanimadas, abatidas, cansadas, envoltas nos mesmos pecados de sempre, porque não tem fé católica. E não é o suficiente estar pura e simplesmente dentro da igreja para nós. Isso é bom, é necessário, mas não é o suficiente. Nós precisamos estar de corpo e também de alma dentro da igreja. A minha alma também tem que estar em comunhão com a igreja. Não adianta apenas eu vir ao culto católico, mas durante a semana eu vivo como pagão. Eu venho ao culto católico e ouço a palavra do Deus cristão, mas durante a semana eu sigo a música, o programa de televisão, a novela, não sei o que mais, a ideologia tal, B e C, que são completamente contrários à fé que eu professo no domingo. Eu venho à igreja no culto católico, aos domingos, mas durante a semana eu não rezo. A minha oração é uma oração pagã. Eu fico esperando o que Deus vai me dar para eu poder agradecer. Paganismo, idolatria, porque a alma não está Deus habitando nela. A fé, a esperança e a caridade não estão governando o nosso coração. Deus não está reinando dentro de nós, iluminando a sua inteligência pela fé, iluminando o seu coração pela esperança. A sua esperança é ter uma casa nova, na praia, uma casa maravilhosa nesse tempo de calor, na beirada do mar. Essa é a sua esperança, ótimo, não uma esperança católica. O meu amor está nos lugares mais impuros, é onde o meu coração frequenta. Os lugares mais vergonhosos, digitais, virtuais ou reais, são os lugares onde o meu coração está. Ali está o meu amor. Ali que eu me misturo com as coisas sujas do mundo para poder dizer que eu amo a Deus. Não é caridade católica, cristã. O que molda o meu pensamento são as ideologias da moda. Também a sua mente não está na fé católica. Por isso que está a pessoa envolta em pecado atrás de pecado. E a vinha não está produzindo nada. Deus vai, agora eu vou colher. Quer ver? Eu vou colher os frutos, e quando Deus experimenta o fruto da nossa vida, o fruto é amargo, porque a vinha é de péssima qualidade. Ela tem que ser cortada. Ela vai ser cortada. Meus queridos, é preciso nos converter à fé católica. É preciso pedir a Deus: Senhor, me liberta das falsas religiões, me liberta das falsas ideologias, das falsas morais do mundo, me faça católico, apostólico, romano, no modo como eu penso, no modo como eu falo, no modo como eu vivo. Por favor, Senhor. Quando nós olhamos a vida dos santos e santas, sabe por que um santo e uma santa é canonizado? Não é porque ele era legal, não é porque ele estava adaptado ao mundo em que ele viveu, porque não estava, embora ele fosse um homem e uma mulher profundamente inserido no seu tempo. Os santos, eles são canonizados porque a igreja olha a vida de um santo e compara com a fé e vê que ele pensou aquilo que acreditava, a fé da igreja. Ele celebrou o culto que a igreja celebrava e por isso se santificou. Ele viveu no dia a dia, dentro de casa, no trabalho, em todas as relações que ele teve, a vida que a igreja ensinou que ele tinha que viver, os 10 mandamentos da lei de Deus. E ele rezava dia após dia, até o último dia de vida na terra, aquilo que a oração católica nos ensina a rezar. E por isso ele pode ser santo, porque ele é uma personificação viva da fé católica. Quando eu olho um santo, eu vejo um católico perfeito, seja ele clérigo, leigo ou consagrado. Ali está um católico de verdade. Esse é um bom católico. Os nossos modelos de católicos são os santos, a vida deles, nas mais diversas situações possíveis. Mas muitos de nós não sabemos nada sobre a vida dos santos, não nos toca. Para nós, muitos de nós, a vida dos santos é uma coisa assim. O que é um santo? Um santo é alguém tão distante de mim que eu não tenho nem interesse em saber quem é. Não, o santo é um modelo para você se converter. Se você é jovem, existem inúmeros santos jovens. Se você é homem, se você é mulher, se você é clérigo, se você é casado, se você é celibatário, se você é velho ou jovem,
se você é rico ou pobre, se você é comerciante, se você é pai ou mãe de família, olha os santos que foram modelo de vida para você, que são modelo de vida para você, e diz: Senhor, me faça católico como esse santo, como essa santa. Nesses últimos dias nós tivemos a celebração de Santa Teresinha do Menino Jesus, e vamos ter em breve a beatificação, ou se já foi, não me recordo, do Carlos Acutis, um jovem italiano, que morreu jovem, com 15 anos de idade. Morreu jovem nos nossos tempos, tem 14 anos do falecimento dele, um jovem normal, com pai, mãe, família, amigos, responsabilidades normal, vai ser beato, santo em breve, santo. E qual era o segredo dele? Estar em comunhão com a Igreja Católica Apostólica Romana, que é o reino de Deus na terra, para que Deus reine nele. Não tem outro caminho, não tem outro caminho. Temos que nos converter à fé católica, e não podemos pensar: não, já fui batizado, crismado, fiz primeira comunhão e me confesso uma vez por ano, já sou católico. Não, precisa de mais. Eu tenho que querer ser santo, porque essa é a meta da igreja. A igreja existe para isso, para te levar para a vida eterna, para te fazer santo. Se você está na igreja por outro motivo, se eu e você estamos na igreja por outro motivo que não a santidade, nós estamos perdendo o nosso tempo e inutilizando a terra. Por isso vamos pedir à Santíssima Virgem Maria, meus queridos, que ela tenha compaixão de nós, que ela interceda por mim e por você, para que dentro do nosso coração brote um desejo de agradecer a Deus porque somos católicos, querer viver plenamente a fé católica, com as dificuldades que eu e você temos, com as misérias que nós temos, com as fragilidades que nós temos, mas chamados à santidade, por Deus, que é o Criador, o fundador e aquele que plantou a vinha na terra. Se Ele chamou, Deus não se engana nem engana ninguém, Ele é a verdade. Que a Virgem Maria interceda por nós no caminho da santidade, para que nós amemos a Deus e a igreja e procuremos em tudo conformar o nosso coração, a nossa vida com aquilo que a igreja nos pede, porque ela é nossa mãe, ela é nossa mestra, é ela que vai nos conduzir para junto de Deus todos os dias de nossa vida até a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.